Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e vamos a mais reflexões neste mês de novembro, conversando sobre a vida e a morte. Hoje, dia 11/11, quinta-feira, vamos dar continuidade às nossas reflexões nos nossos podcasts, conversando sobre a vida e a morte. Quando acontecerá a nossa ressurreição? Quando Cristo vier em poder e glória, no final dos tempos. Não sabemos quando isso acontecerá. O que é o juízo particular? A partir do momento da morte, cada um recebe, num juízo particular, a retribuição eterna, seja para purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Para ajudar melhor em nossa reflexão, vamos ouvir um artigo do professor Felipe Aquino. A confissão é um juízo particular antecipado. Converter-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte para a vida sem ser julgado. Após a morte, cada um de nós passará pelo juízo particular diante de Deus, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Como está determinado que os homens morram uma vez e logo em seguida vem o juízo. Mas o pecador, entregando-se ao julgamento misericordioso de Deus na confissão, antecipa de certa maneira o julgamento a que será sujeito no fim desta vida terrestre. Pois é agora, nessa vida que nos é oferecida, a escolha entre a vida e a morte. E só pelo caminho da conversão poderemos entrar no reino do qual somos excluídos pelo pecado grave. A Bíblia nos alerta: fora os cães, os envenenadores, os impúdicos, os homicidas, os idolatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte para a vida sem ser julgado. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passa da morte para a vida. Nós sempre ouvimos dizer, em algum momento, sobre o juízo final e o juízo particular. Pois bem, queridos irmãos e queridas irmãs, devemos pensar: tudo que você faz aqui, você deve prestar contas depois. Por isso é importante que você faça uma reflexão da sua caminhada. Como você tem vivido a sua vida, o que você tem feito. Ainda é tempo para se arrepender e converter. É muito importante que nós, cristãos, confessamos. Devemos tirar tudo aquilo que está machucando o nosso coração, perturbando a nossa alma, para que quando chegue o nosso momento, apesar de não saber o dia, nem a hora e nem como isso vai acontecer, você já esteja se preparando. Nós temos que viver a nossa vida como se fosse o último dia. E pensando nesta frase que é dita tantas vezes, eu me coloco a reflexão.
Será que realmente eu estou vivendo a minha vida como se fosse o último dia? Será que se eu fosse embora neste dia de hoje, eu já teria perdoado a quem me magoou? Eu já estaria em paz? Eu não ficaria com revolta? Por isso nós devemos nos preparar, pois não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor irá voltar. Por isso vamos pensar melhor em como estamos vivendo a nossa vida, nas coisas que estamos fazendo, se isso está ofendendo o coração de Deus, se tem deixado Ele triste. Porque quando você estiver diante dEle, como será? Justificativas não vão adiantar, porque Cristo sabe de tudo o que nós pensamos, o que fazemos. Nada está escondido para Ele. Por isso, mude de vida. Faça o bem, pois um dia todos nós iremos prestar contas do que fizemos. E aí, muitas vezes, nós presenciamos tantas injustiças e acabamos que não estamos crendo muito na lei dos homens. Tantos crimes, tantas coisas ruins passam sem levar a pena que precisa, mas no dia em que eles estiverem de frente com Cristo, eles vão ter que prestar conta de tudo isso. E aqueles que se converterem enquanto ainda é tempo, Cristo lhes dará salvação. Mas infelizmente, muitos continuam praticando o que é errado, sem se importar, porque muitas vezes a nossa justiça falha, mas a de Deus não falha. Por isso a gente não deve ficar com medo de Deus, mas devemos andar corretos. Deus é amor, mas para isso eu preciso estar andando corretamente. A você que está nos acompanhando todos os dias, nós agradecemos muito o seu momento que você tira aí na sua manhã, na sua tarde, na sua noite, para estar ouvindo os nossos podcasts. Isso é importante, porque enriquece cada vez mais a nossa caminhada. No nosso podcast do dia 10/11, podcast da quarta-feira, nós estávamos falando sobre a ressurreição. E o nosso padre, também nosso irmão de caminhada, deixou uma reflexão para a gente, para nós, uma partilha. Está muito boa a explicação sobre a ressurreição. Belo trabalho, parabéns. É muito gratificante ver que nós estamos conseguindo cada vez mais evangelizar, levar a palavra de Cristo a tantos lugares. E você que está ouvindo o nosso podcast também pode deixar a sua partilha. É muito bom, é super rico ter toda essa partilha que vocês, nossos irmãos e irmãs, deixam ao final dos nossos podcasts. E não se esqueça, você pode deixar também a sua curtida e compartilhar para muito mais pessoas todas as nossas reflexões. Eu deixo aqui o meu grande abraço e eu te espero para o nosso próximo encontro.